ministrações, foram 6 domingos em que Deus esteve falando sobre sonhos. Hoje nós estaremos encerrando essa série, é a 7ª palestra, é a 7ª pregação, é o 7º sermão dessa série, e nós estaremos finalizando ouvindo a direção de Deus para a nossa vida, a direção que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Está faltando gente aí, né? Está faltando gente de blusa amarela que estava cantando aí, está faltando aí, está sentado ali, né? Sobe aí. Nós estamos aí e nós estaremos então nessa última série de ministrações. Eu gosto dessa igreja é muito espontânea, então nós estamos nessa última série de ministrações. Espero que você seja muito abençoado e principalmente eu espero que nessa série de pregações você já tenha entendido que Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um sonho para a sua vida, né? Existem coisas que às vezes a gente retoma caminhos, a gente refaz caminhadas e reordena para que os planos de Deus se cumpram. Na última página ou na penúltima do seu boletim tem as passagens bíblicas que nós estaremos usando, você pode acompanhar isso se quiser, né? É bom ver o Thiago ali também, né? O seu xará lá, só para aquele lado, né? Beleza? Abra aí a sua última página do boletim, tem aí os textos que nós estaremos utilizando. A última série dessa ministração. Hoje de manhã Deus se moveu poderosamente nesse lugar, foi um culto muito abençoado, extremamente abençoado. Nós vimos aí um mover tremendo de Deus na vida da igreja, na vida das pessoas que aqui estiveram. E o mesmo Deus que fez de manhã é o mesmo Deus que quer falar com você nessa noite. É o mesmo Deus que quer operar na sua vida, quer fazer maravilhas na sua vida. É o mesmo Deus que quer agir de uma maneira sobrenatural na sua vida. Essa última ministração, sonhos, para aqueles que não puderam pegar as outras ministrações, nós vamos estar passando, você vai relembrando um monte de coisas que nós falamos nessa série. Tudo isso para que venha ficar muito firme, muito forte no seu coração, que Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um sonho para a sua vida, tem um plano para a sua vida, e esse plano precisa se cumprir. Senão você vai ficar aí sofrendo, angustiado, buscando aqui, ali, e nós estaremos recebendo de Deus essa direção. O texto que nós estamos usando está em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Nós estamos encerrando esse ciclo de ministrações. Uma ministração que mexeu muito com a vida de muitas pessoas, que abalou realmente a estrutura de muitas pessoas. Ministrações que vieram a dizer que há algo que incomoda você, e esse algo é um sonho dado por Deus, um sonho de vencer, um sonho de ser feliz, um sonho de prosperar, um sonho de se realizar em Deus. Isso incomoda a nossa vida, incomoda você. Isso tudo porque Deus prometeu colocar um sonho, uma visão em cada coração, no meu coração, no seu coração. Aquilo que a gente chama de projeto de vida, na verdade é sonho. É uma visão que Deus nos deu. É uma visão de ter família abençoada, casamento abençoado, profissão abençoada, ministério abençoado. É sonho e visão que Deus colocou nos nossos corações. E Deus, Ele começa a falar que nós precisamos ver isso como vitória. Vitória a nível pessoal. Vitória de pessoas que querem subir e viver um pouco mais acima da média. De pessoas que entendem que a vida não é só trabalhar para pagar conta. Numa das ministrações aqui, Deus falou que Ele não nos chamou para sermos simples pagadores de contas. Pessoas que vão trabalhar, sofrer para ficar pagando conta, e nós vamos descobrir que nós seremos infelizes. E mesmo se conseguirmos pagar todas as nossas dívidas, seremos infelizes. Essa palavra de Deus, para buscarmos os nossos sonhos, é uma palavra de vitória, é uma palavra de elevação pessoal. Precisamos perceber que um sonho, na verdade, é uma direção de Deus para a nossa vida. Um sonho é uma direção de Deus. Às vezes a gente fica tão perdido, tão confuso. Às vezes a gente fala, meu Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E Deus vai falando, eu pus um sonho no seu coração. E esse sonho é a direção que você quer. Você precisa caminhar na direção desse sonho. Você precisa ir na direção que eu tenho te dado, que é o sonho que tenho colocado no seu coração. No meu coração tem um sonho, tem uma visão que Deus colocou lá. E esse é um sonho para ter sucesso, desfrutar o máximo que for possível com qualidade dessa vida.
sem que nós precisamos estar nos perdendo em brigas, confusões, egoísmos, sem que precisemos ficar escravos de dinheiros, de sistemas, passar por essa vida podendo desfrutar o máximo da realização pessoal que Deus quer nos dar. É um sonho para fazer algo muito específico para Deus, para você. Algo que diga para você que existe razão para você viver, existe uma razão para você ter nascido, existe uma razão para você ter sofrido tudo que sofreu, existe uma razão para a sua vida. Por mais que às vezes a gente pense que não, mas há uma razão para a sua vida. E isso está no centro de quem nós somos, de quem nós procuramos, de quem nós queremos, daquilo que nós queremos fazer. E quando a gente fala de estar no centro de quem nós somos, essa foi uma semana abençoadíssima. Eu vinha para a igreja às 6 horas da manhã, saía às 7h30, às 7h30 eu ia para o empreendimento lá do Daniel, ali eu encontrava com o Daniel e o Raul, e é um convite que nós fizemos para todos os empreendedores, se quiserem ouvir palavras específicas, nós estamos nos reunindo às 7h30, e aí nessa semana Deus trouxe palavras tremendas, palavras de verdadeiras revelações de Deus sobre potencial, sobre pressões, sobre realizações de vida, e nós falávamos muito sobre isso. E uma das palavras tremendas que Deus trouxe, falava sobre estar no centro, falava sobre pessoas que acham que Deus está em algum lugar e nós precisamos orar para Ele, para que Ele faça algo maravilhoso e milagroso acontecer. E Deus falava que na verdade todas as coisas já estão em Deus, todas as coisas já estão nele, existem nele, todas elas. Assim foi com a criação. No início não havia nada, só Deus, mas o universo já estava dentro de Deus. A gente às vezes traz algumas questões filosóficas um pouco profundas, mas Deus tem nos dado a capacidade de trazer de uma maneira simples. E dentro de Deus tudo já existe. A resposta para os seus problemas, a resposta para os seus anseios, as soluções que você procura, tudo está em Deus. Mas a grande questão é que a gente fica fora de Deus. E ao ficarmos fora de Deus, nós ficamos orando em direção a Deus para que Deus envie um raio, envie uma inspiração, envie uma... Quando Deus fala, na verdade está dentro de mim. Entra dentro de mim, faça parte de mim, busque o meu centro, entre dentro de mim, no meu ser, da minha essência, porque tudo já existe em Deus. E às vezes a gente fica sofrendo, a gente sofre com a vida, sofre com a oração, sofre com as coisas, sofre com as decepções, a gente sofre com as respostas que não vêm, que não chegam. E aí Deus falando sobre isso, Deus falando, olha, tudo já existe dentro de mim, tudo já existe dentro de mim. Se você quiser, tudo que você precisa para a sua vida está dentro de mim. E aí você precisa entrar dentro de Deus, e Deus falando sobre isso. Precisamos entrar dentro de Deus para que possamos conhecer um pouco da mente de Deus, do universo de Deus, das realizações de Deus, das bênçãos de Deus. Tudo que você quer já está em Deus. Essa mania que a gente tem de achar que as coisas não existem, as coisas podem não estar visíveis, mas todas elas já existem em Deus. Tudo já existe em Deus. E quando nós entramos dentro de Deus, vamos para o centro de Deus, as coisas se tornam reais. E Deus nos mostra a mente dele. E a Bíblia diz que o que conhece a mente do Senhor é o Espírito do Senhor. E o Espírito de Deus, ele vem e nos comunica a mente de Deus, nos comunica os planos de Deus, nos comunica os desejos de Deus, nos mostra as respostas que nós tanto queremos para as nossas vidas. E isso Deus hoje está trazendo, sabe por quê, irmão? Porque nós temos nos ocupado tanto em pedir coisas, nós temos nos ocupado em trabalhar tanto, nos esquecemos de muitas vezes ir para o centro de Deus. Somos preguiçosos, relaxados, negligentes, não queremos acordar um pouco mais cedo, não queremos fazer um esforço um pouco maior, marcamos de ir para uma academia, nós vamos para a academia, mas quando se trata de buscar o centro de Deus, nós somos indisciplinados, relaxados, negligentes, materialistas. E às vezes nós chegamos até a dizer, mas como é que faz que essa vida é assim se eu não fizer? Se você não fizer, Deus pode fazer. E se você não acredita em milagres, talvez você esteja servindo a Deus errado. A péssima notícia para você talvez seja essa. Se você não crê em milagres, você está servindo a Deus errado. Porque o Deus que eu sirvo não é um Deus de milagres. O Deus que eu sirvo é um Deus de coisas sobrenaturais. O Deus que eu sirvo é aquele que deu uma ordem ao nada, e ao nada se tornou o universo.
Esse é o Deus que eu sirvo. E às vezes a gente se pega, irmão, nesse processo doido da vida, de queremos respostas, de queremos coisas, e nos esquecemos que tudo já está no centro de Deus, tudo já está dentro de Deus, tudo já existe dentro de Deus. O meu trabalho seria menor se eu quisesse ir para o centro de Deus, mas não, eu fico lutando com a vida, eu fico lutando com as coisas, eu faço de tudo para ser uma pessoa natural. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O natural é maligno. Nós somos sobrenaturais. O sobrenatural é divino. O natural é maligno. O mundo jaz no maligno e nós nos esforçamos para sermos pessoas naturais, medíocres, pessoas iguais a quaisquer outras, que oram, que precisam de bênçãos, que acham que estão dirigindo uma oração a um Deus que está sentado em algum trono, em algum lugar. Quando a Bíblia diz que em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos, quando nós deveríamos estar preocupados em estarmos envolvidos por Deus, em Deus, no Espírito Santo. Assim tem sido a nossa vida, irmão. A nossa vida não tem se resumido em buscar o centro de Deus, mas tem se resumido em tentar tirar as coisas de Deus. E nisso nós sofremos, ficamos depressivos, angustiados, tristes, e nos esquecemos que essa realização de buscar o centro de Deus é o que nos vai dar alegria final da vida, de olharmos para trás e podemos ver que não ficaram destroços, mas ficaram realizações, de olharmos para trás e ver que deixamos família feliz, filhos felizes, de olhar para trás e saber que edificamos a vida de pessoas, de saber que construímos um caminho e uma estrada. Infelizmente alguns vão olhar para trás e vão enxergar destroços. Alguns vão olhar para trás lá no final das suas caminhadas da vida e vão descobrir que correram tanto atrás de coisas que nunca alcançaram. Em compensação, deixaram destroços, deixaram famílias destroçadas, filhos destroçados, corações partidos. Isso tudo por quê, irmão? Porque nós somos preguiçosos, somos avessos a esforço, somos avessos à oração, somos avessos à disciplina espiritual. Acordar mais cedo. A Bíblia diz que o reino de Deus muitas vezes será tomado pela força. O reino espiritual de Deus já foi conquistado, Jesus já abriu as portas. Mas aquele reino que Jesus disse, olha, o reino está entre vós, é esse reino aqui que nós precisamos lidar e expandir esse reino de Deus. E para viver e conquistar esse reino de Deus aqui, ele diz que muitas vezes isso é pela força, é com esforço, é com disciplina, é com dedicação. Vou mais longe, irmão. Vou mais longe na sua vida. Às vezes a pior coisa da vida é quando a gente trabalha e não come do trabalho que teve, e não come do suor do nosso rosto. É só dor em cima de dor, preocupação em cima de preocupação, conta em cima de conta. Quando a Bíblia vem e diz assim, olha, Deus dá aos seus enquanto eles dormem. E aqueles que entendem isso e vão para o centro de Deus são abençoados. Comem todos os dias, não falta comida, não falta o teto para morar, não falta roupa para os filhos. Muitas vezes os filhos deles estudam no colégio que os teus filhos estudam. E às vezes você se pergunta, como é que fulano consegue deixar o filho dele nessa escola? Eu sofro tanto para deixar meus filhos aqui. Eu te falo por quê. É porque muitas vezes essa pessoa, ela está dentro de Deus, ela está no centro de Deus. Todos os dias ela coloca o joelho dela no chão e ela paga o preço por esforço, para estar ligada em Deus, para estar sensível ao Espírito de Deus, para estar sendo ministrada pelo Espírito de Deus todos os momentos, para que ela não se perca nessa vida maligna, nessa vida agitada, confusa, natural, para que ela saiba que existe um Deus de coisas sobrenaturais, para que ela tenha certeza todos os dias que Deus é aquele que abre portas, é aquele que faz milagres, sinais, maravilhas. É isso, irmãos. É isso que nos move todas as manhãs. É acordar e ao entrarmos no centro de Deus, é ficarmos maravilhados como Deus trabalha na nossa vida, como Deus age na nossa vida.
alguns minutos que a gente tira. Hoje eu tive reunião agora com o pessoal, nas manhãs que eu tenho vindo aqui. Quando você entra ali na presença de Deus, você coloca ali um louvor para ouvir, e você fica ali, não é 5 minutos não, você fica ali 15, 20, meia hora. Deus vai limpando a tua mente, Ele vai limpando, Ele vai tirando os problemas. Ele fala: isso aqui eu não quero que ocupe a sua vida, isso aqui também não. E é um momento que Deus te separa para Ele. Quando eu conversava com alguns, eu falava assim: literalmente nós somos arrebatados nesses momentos em que Deus nos isola, em que Deus isola a gente dos problemas, das preocupações, das angústias, das ansiedades. E sabe quantas oportunidades você tem de fazer isso num dia? Você acorda, já sai atrasado, sai correndo para o seu trabalho, e é aquela agitação, aquela pressão, e coisa em cima de coisa, ocupando a tua cabeça, ocupando a sua mente. E aí Deus vem e coloca no coração do pastor: abre a igreja às 6 horas, para que de repente aquele que estiver indo trabalhar, passe aí, assente numa cadeira dessa, ouça um louvor, e aí ele comece a buscar em Deus. Na semana que passou nós tivemos aí 5 ou 6 pessoas que vieram pela manhã. E esse é um período em que Deus, Ele faz uma higienização no nosso espírito. Ele trabalha, e aí Ele nos separa, nos isola, nos arrebata, e a gente vai às lágrimas. A gente vai às lágrimas nesse período. Sabe por quê? Porque a grande motivação da nossa vida ao acordar todas as manhãs não é fazer o que todo mundo faz. Porque se for para fazer o que todo mundo faz, você não precisa de Deus. Se for para fazer o que todo mundo faz, você é comum, você é normal. Deus não te chamou para ser comum. Deus não te chamou para ser normal. Deus te chamou para ser especial nessa terra. Deus te chamou para ser sal e luz nessa terra. Deus te chamou para dizer a esse mundo que existe um Deus maravilhoso que você serve, que age na sua vida, que você tem comunhão com Ele, que você o conhece, que você fala com Ele todos os dias. Essa é a motivação que nos leva a olhar para os momentos difíceis da vida e ter a certeza absoluta que, se Deus não nos livrar, Ele nos faz passar por esses momentos e nos faz atravessar e chegar do outro lado mais que vencedores. É por isso que nós servimos a Deus, irmão. E aí nós não entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Às vezes os nossos sonhos são sonhos de... nem todos foram chamados para um ministério, estar em cima do púlpito pregando. Uns têm sonhos de serem médicos, outros professores, outros de presidente da república, pastores, e por aí vai. Deus quer que você dirija a sua vida de acordo com o seu sonho. Deus quer que você dirija a sua vida de acordo com o seu sonho, mas por favor, é o plano de Deus para a sua vida. E às vezes nós temos que parar e perguntar para Deus: Deus, esse é o meu plano ou é o seu? Deus, essa é a minha vontade ou é a tua? Deus, isso é o que eu quero fazer, o que é o Senhor quer que eu faça? E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus fala. Deus fala. Teve uma série de pregações aqui que Deus falou muito sobre isso, como Ele fala. Que Ele fala no teu espírito, fala na sua consciência, Ele fala com você todos os dias. Ele fala para a nossa vida. E precisamos buscar exatamente isso, o plano de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é que a gente olhe para o amanhã e creia que o amanhã será infinitamente melhor, e creia todos os dias que amanhã o melhor de Deus vai acontecer, e depois da manhã o melhor de Deus vai acontecer. Porque a coisa mais triste da vida, irmão, é descobrir que à medida que o tempo passa, a vida vai ficando mais amarga, mais difícil. A pior coisa da vida é saber que à medida que o tempo passa, nós vamos vivendo coisas forçadas. À medida que o tempo passa, nós vamos nos sentir cada vez mais presos, mais escravos, quando deveríamos estar sendo livres de Deus. A pior coisa da vida é, à medida que a vida passa, a gente olhar e falar: gente, não está valendo a pena os meus dias. Os meus dias não estão valendo a pena, porque a cada dia que passa só piora, só complica, é mais luta, é mais problema, é mais confusão, é mais briga. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua, irmão, não é essa. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua é que haja paz, que haja uma esperança de futuro, que a gente possa olhar para frente e falar assim: valeu a pena, porque olha onde eu cheguei. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou uma pessoa realizada, hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu tenho filhos realizados, hoje eu posso olhar para trás e saber que eu fui bênção na vida de algumas pessoas, saber que eu deixei um rastro iluminado na minha vida.
Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Está aí, o profeta Jeremias escreveu no capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para a minha vida e para a sua. É o plano de olharmos para frente, saber que existem coisas maravilhosas, tremendas, espetaculares me aguardando. E às vezes esses sonhos de Deus, esses planos de Deus vêm embrulhadinhos, envolvidos numa coisa que Ele põe no meu coração e no seu, chamado sonho, visão, aquilo que eu ainda quero alcançar para a minha vida. Deus quer encorajar você a perceber e alcançar o teu sonho. O teu sonho é ter uma família abençoada, o teu sonho é ter filhos abençoados, o teu sonho é viver uma carreira abençoada, o seu sonho é ter um ministério abençoado, o seu sonho é servir a Deus todos os dias. Nós estamos nessa vida por um curto período de tempo e realmente ela passa muito rápido, ela passa rápido demais. E quando eu conversava lá com o Daniel, o Raul, eu falava: olha, às vezes a gente pensa que está cuidando só da nossa vida, mas não. Muitas vezes nós estamos plantando para os nossos filhos colher. Muitas vezes nós estamos fazendo hoje o que nós pensamos que é para nós, mas nossos filhos vão colher. Eu falava com ele sobre isso. O pequeno empreendimento que a gente abre aqui, uma loja que a gente abre, e amanhã são os nossos filhos que estarão fazendo isso, são os nossos filhos que estarão abençoados, são os nossos filhos que continuarão trabalhando, continuarão na bênção. Sabe por quê? Porque tudo que a gente planeja nessa vida, nós temos que planejar sabendo que nós passaremos, sabendo que um dia acaba a correria, acaba o querer ganhar dinheiro, acaba a força, acaba o vigor, e nós precisamos de alguma maneira ir para Deus, precisamos buscar realizar os nossos sonhos de médio, de curto, de longo prazo, aquilo que está nos nossos corações, aquilo que Deus colocou em nós todos os dias, e aquilo que você tiver que fazer por Deus e para Deus, você tem que fazer agora. Eu gosto de dizer que eu só tenho essa vida para servir a Deus. A minha esposa essa semana falou assim: nossa, eu estou preocupado com você, porque a minha rotina ela é muito intensa, eu durmo muito tarde, tenho aconselhamentos, eu durmo tarde, lá por volta de 1h da manhã, 1h30, e aí 5 horas da manhã eu estou acordando, venho para a igreja, depois o meu dia é bem puxado. E ela falou: eu estou preocupado, você não está cansado, isso vai te cansar muito, quanto tempo você vai aguentar fazer isso? E aí eu olhei para ela e falei: olha, eu tenho essa vida para servir a Deus, eu não vou ter outra, eu só tenho essa, e é essa vida que eu quero servir a Deus. A gente se cansa por tantas coisas, a gente se desgasta por tantas coisas, e por que eu não posso desgastar servindo a Deus? E aí isso que eu falava, eu vou continuar fazendo porque eu tenho só essa vida para servir a Deus, e ela já preocupada com aquilo. Quando chega, eu terminando essa ministração, essa pregação ontem, eu falava para ela: olha, Deus está me cobrando fazer cultos de oração nas terças-feiras, porque Deus está falando comigo sobre um povo que está precisando de bênçãos, de milagres, de portas se abrindo, de coisas acontecendo. Isso é só na oração que a gente consegue. E aí eu falei: olha, eu vou começar a fazer as reuniões na terça. Aí ela falando: mas você não vai cansar? Eu falei: não, porque eu tenho essa vida para servir a Deus, eu preciso acreditar no que está escrito na palavra de Deus, que aqueles que esperam ou confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, e Deus ele vai revigorando, vai nos ajudando, porque aquilo que Deus me chama para fazer, Ele não me chama para fazer amanhã, Ele está dizendo para mim fazer agora, a partir de agora, ajustar minha vida agora, e eu preciso fazer minha vida valer a pena. E sabe por que eu preciso fazer minha vida valer a pena? A minha filhinha vai fazer 5 aninhos agora, dia 14. Ontem nós saímos, a Tânia estava lá em cima, falou: vamos comer alguma coisa aqui para cima mesmo? Eu desci, e quando eu desci, nós fomos num restaurante com um rapaz, ele é de uma igreja, ele já me conhece faz tempo, ele estudou comigo. Ele falou assim: ah, tudo bem. Ele falou: seu pai eu conheci ele faz muito tempo, seu pai era muito inteligente, tal, não sei o quê. E aí ele falou assim para ela: você sabia que Jesus ele nos deu uma vida? Aí a minha filha olhou bem para ele e falou assim: não sei que Jesus morreu para nos salvar.
E Ele morreu na cruz para nos salvar. Eu estava em pé assim do lado. E aí eu olhei para aquilo e falei, talvez a minha filha não tenha a dimensão exata do que isso significa. Mas está ali plantado já no coração, está ali uma semente lançada no coração, e de repente chega alguém e questiona e fala. Isso tudo é fruto, sabe do que, irmão? É fruto exatamente de aquilo que eu tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer agora, porque na verdade, quando a Bíblia diz que nós somos espetáculo para os anjos, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e isso não é só espiritualmente, não. Seus filhos estão te olhando, seus filhos estão observando seus comportamentos, suas atitudes, o que você faz, o que você não faz. Se você é uma pessoa de Deus, se você não é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa religiosa ou não é uma pessoa religiosa. E a criança sabe, ela sabe quando você é real naquilo que faz, ela sabe que você é um mentiroso muitas vezes naquilo que não está fazendo também. Isso tudo porque eu preciso perseguir meu sonho, e o meu sonho é esse, é viver meu ministério, é cuidar do rebanho que Deus me deu, é deixar uma família abençoada, é deixar uma geração abençoada. Esse é o meu sonho. E quando eu falo sobre isso, irmão, é porque em momentos que eu às vezes estou em oração, ou momentos que eu me retiro, volto para trás, ou momentos que eu estou aqui, e às vezes quando você chegar, o pastor não estiver aqui, eu estou aqui atrás na oração, porque nós estamos deixando ali uma salinha de oração. Às vezes você quer chegar aqui, porque aqui é um lugar para comunhão, para a gente conversar, para a gente brincar, se encontrar, ficamos uma semana sem nos ver. Mas às vezes você quer um momento de mais intimidade com Deus, vai ali para trás. Eu já orientei a não deixar crianças entrarem ali antes de começar o culto. Por quê? Porque vai ter ali uma salinha preparada para isso, com o louvor tocando, você vai entrar, tem lá uma cadeira, se quiser sentar, se quiser ajoelhar, mas é um momento teu com Deus. E nesses momentos que eu estou com Deus, se você perguntar para mim, pastor, o que acontece? Deus começa a me mostrar coisas, e uma das coisas que Deus sempre me mostra nesses momentos, são pessoas entrando pelas portas da igreja, e não é pouca gente, não é muita gente, e aí de repente você pode olhar para a igreja e falar, mas é muita gente, mas deixa eu contar uma coisa para você, talvez seja um pouco daquilo que Jesus viu lá naquela cruz do Calvário. Jesus, quando morreu naquela cruz do Calvário, Ele enxergou as pessoas, todas elas que já haviam vivido nesse planeta, Ele enxergou aqueles que estavam vivos, e Ele enxergou a mim e a você, e Ele morreu pelos pecados que eu estaria cometendo mais de 2000 anos depois que Ele morreu. E quando Deus me mostra pessoas entrando por aquelas portas, entre essas pessoas estão seus filhos, entre essas pessoas estão seus netos, entre essas pessoas estão os filhos dos seus filhos, entre essas pessoas estão suas noras, seus genros, entre essas pessoas que estão entrando por aquelas portas. É por isso que a gente se emociona, porque é um Deus que vai falando, eu vou salvar. É por isso que a gente se emociona, porque é um Deus falando, olha, eu sou Deus. É por isso que a gente se emociona, porque tem coisas que Deus faz que o pai e a mãe não podem fazer. Quando o seu filho crescer, e o seu filho não vai poder mais estar na sua presença, nem na sua companhia, quando você não puder mais vigiar a sua filha, sabe o que vai impedir a sua filha de acabar com a vida dela? É uma coisa chamada temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, que é quando a tua filha vai ter percepção e noção de Deus, e ela vai falar assim, eu não posso fazer isso, porque o Deus que eu sirvo não gosta disso. Quando o teu filho, amanhã, quando for convidado para fazer algo errado na vida, e você não vai poder estar perto, aí o teu filho vai falar, eu não posso fazer isso, porque o Deus que eu sirvo é santo, Ele me chama para ser santo. E por isso, irmão, que esse sonho não pode morrer. Esse sonho não pode morrer, porque não é só a minha vida, não é só a sua vida, é a vida do teu filho, é a vida do teu neto, é a vida da sua família, é a vida daqueles que entrarão na sua vida sem que você nem os conheça ainda, e Deus já mostrando essas pessoas entrando pelas portas de uma igreja. É por isso que às vezes nós nos perdemos na nossa vida, irmão, sobre quem somos, o que fazemos, por que sofremos, por que batalhamos tanto assim. Alguns às vezes sofrem tanto na vida que falam, pastor, não tem sonho mais. Eu não tenho sonho mais. Meu sonho já morreu, eu já tive sonho algum tempo atrás, mas eu não tenho mais. E hoje Deus está dizendo que sonhos não morrem. Deus está dizendo que sonhos adormecem. Deus está dizendo que sonhos só morrem quando você morre. Enquanto você não morrer, seus sonhos adormecem. Eles adormecem porque às vezes a gente está debaixo de escombros,
Estamos dessa vida que vão lançando um monte de entulhos sobre a gente, entulhos de decepções, traições, frustrações, falsidades. E isso vai amontoando sobre a gente, e a gente tem uma impressão que eu não confio em mais ninguém, eu não acredito em mais ninguém, eu não gosto mais de ninguém. E aí Deus vem e fala: olha, o sonho morre, ele adormece, ele fica ali adormecido. E nós precisamos entender isso, que não podemos nos tornar pessoas miseráveis, mal-humoradas, críticas. Pessoas que não sonham são mal-humoradas, críticas, miseráveis. Pessoas que não sonham são materialistas, egoístas, porque não sonham. Deus nos chamou para não simplesmente passar por essa vida existindo, sobrevivendo. Deus nos chamou para viver. Deus nos chamou para isso, para viver, acreditar. E nós temos uma motivação. Às vezes nós vamos perdendo essa motivação porque perdemos a visão da vida. Não sabemos por que ainda estamos vivendo, por que, o que nós ainda temos que fazer, por quê? E aí, quando a gente vai perdendo isso, a gente chega atrasado na igreja. Quando a gente vai perdendo isso, nós começamos a faltar, perdemos a paixão pelas pessoas, deixamos de falar de Jesus para as pessoas. Quando nós vamos perdendo essa visão e o sonho da nossa vida, nós paramos de ofertar para Deus. E quando eu estou falando de oferta, eu não estou falando só de dinheiro. Nós paramos de dar o nosso coração para Deus, a nossa vida para Deus. Nós paramos de dar o nosso pensamento para Deus. Nós paramos de dar para Deus os nossos sonhos. Isso tudo porque nós vamos nos perdendo, vamos parando nessa caminhada da vida. Não estamos mais animados com Deus. Não estamos mais animados em Deus. Até que finalmente paramos, desistimos, retroagimos. Provérbios 29, 18 diz assim: onde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei é bem-aventurado. As pessoas mais felizes que eu conheço, e eu faço questão de me colocar entre elas, são aquelas que se mantêm agitadas por um sonho, que se mantêm agitadas por um propósito de vida. São aquelas pessoas que se mantêm acesas, vibrantes por um projeto de vida todos os dias. Talvez você tenha passado por momentos difíceis na vida. Quando eu me reuni ali atrás com os presbíteros, a gente compartilhava que esse ano tem sido um ano muito difícil. Tem sido um ano de muita batalha, de muita provação. O diabo tem se levantado contra vidas, casamentos, pessoas. Tem sido um ano muito difícil, muito complicado. De manhã eu comentava aqui que entre os nossos presbíteros, alguns só permanecem casados pela graça de Deus. Outros permanecem presbíteros pela graça de Deus. Porque não foi uma nem duas vezes que essas pessoas olharam para suas vidas e falaram: não vale a pena. Não vale a pena continuar, não vale a pena insistir, não vale a pena. Não vale a pena continuar batendo numa coisa que não vai mudar. E não foi uma nem duas que um deles chegou e falou: pastor, eu não quero mais. Eu não tenho estrutura, eu não aguento mais. E a gente conversava sobre isso. Eu falava: aqui estamos nós, nesse ano, já estamos entrando no mês de agosto, em que Deus foi nos sustentando, nos sustentando, nos sustentando. Isso tudo por quê, irmão? Porque Deus, Ele gosta, Ele ama pessoas que são agitadas pelos seus sonhos, pela sua vida. E nós passamos momentos difíceis. Alguns perdem entes queridos, outros passam por um processo de separação, outros enfrentam uma doença, outros perdem o emprego, outros enfrentam problemas financeiros complicados, outros têm problemas com filhos. O problema, na verdade, é que essas coisas não são o seu problema, essas coisas não são o meu problema. O seu problema e o meu problema talvez seja que o inimigo tenha usado essas dificuldades para derrubar seu sonho, para desanimar você, para dizer para você que você não tem direito de ser feliz. Para de sonhar com ser feliz. Você fez tudo errado na vida, escolheu a pessoa errada, se ajuntou com a pessoa errada, casou com a pessoa errada, tomou decisões erradas, e o diabo falou para você: você fez tudo errado, você não vai ser feliz, isso não é para você, desiste, joga a toalha, desanima. E aí ele vem tentando derrubar o nosso sonho. E hoje Deus vai falando: eu amo pessoas agitadas nos seus sonhos. E Deus vai falando: eu preciso acender teu sonho, deixa o teu sonho se acender de novo.
Comece a crer, acreditar, vibrar, porque Deus quer conceder os desejos do meu coração, do seu coração, irmão. E nós precisamos aprender a nos deleitar em Deus. Deleitar em Deus significa aprender a ter prazer em Deus, em estar na presença dEle, em querer Ele, querer o centro dEle, querer descobrir o que está dentro dEle todos os dias, e perseguir o nosso sonho. O salmista escreve no Salmo 37, versículo 4: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do vosso coração. Às vezes, irmão, se eu perguntar para você, você tem se deleitado em Deus? Deleitar em Deus significa ter tempo para Ele, passar tempo com Ele, buscar a face dEle, buscar a voz dEle, querer ouvir a voz dEle. Como é que você pode dizer que se deleita numa pessoa se você não quer ficar perto dessa pessoa? Como é que você pode dizer que você tem prazer em alguém se a companhia, se a presença, a proximidade dessa pessoa te faz mal, não te atrai? Quando o salmista diz deleite-se no Senhor, ele diz assim: olha, apaixone-se por Deus, que Ele está dentro dele todos os dias. Não é que Ele está perto, não, que Ele está dentro dele todos os dias. Queira se mover no mundo de Deus, no universo de Deus, que Ele está imerso no universo de Deus. Isso é se deleitar. Talvez alguns tenham vindo na igreja há anos e nunca se deleitaram em Deus. Nunca. Vêm, escutam louvores, acham legal, acham bonito, a Bíblia faz sentido, mas nunca se deleitaram em Deus, nunca tiveram prazer em Deus. E Deus hoje está dizendo: olha, eu quero realizar teus sonhos, mas você precisa deixar isso agitar, acontecer de novo. O salmista volta a escrever no Salmo 145, 19: realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Todos nós precisamos de algum tipo de libertação na nossa vida, irmão. Todos nós precisamos de algum tipo de mover de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos de Deus vir agir, agindo com poder, porque são problemas conjugais, são dívidas, são filhos, é emprego, é saúde. E Deus dizendo para você, acima de todas essas coisas, agita o teu sonho, agita o teu sonho. Creia que eu tenho planos para você, creia que ainda que você tenha feito um monte de borrada na sua vida, eu tenho um plano para você. Eu continuo sendo o mesmo Deus, meus planos não podem ser frustrados. Na Bíblia, toda vez que alguém buscava seu sonho, essa pessoa era abençoada, o reino de Deus caminhava. Deus quer que os teus sonhos se tornem realidade. Sabe por quê? Porque isso glorifica a Deus. Isso fala do nome de Deus, de quem Ele é, do poder que Ele tem. Pastor, sinceramente eu estou muito desanimado, eu não tenho sonho mais. Mas Deus vai dizendo: olha, está aí o sonho. Simplesmente a vida empurrou isso para baixo, a vida deu um jeito de querer abafar, sufocar isso, mas não vai estar morto, irmão. Que algo dentro de você te incomoda e diz que não está bom do jeito que está, a vida não está boa, tem que melhorar, tem que caminhar. O sonho é parte de você. E às vezes o não entender, não correr, não buscar e não viver esse sonho te faz deprimido. Você fica deprimido, ansioso. Alguém me procurava na semana, falou: pastor, estou tendo transtorno de ansiedade. E eu falava sobre isso. Falei: olha, muitas vezes isso acontece porque nós não entendemos que Deus agita os nossos sonhos. E Deus nos mantém agitados, porque enquanto estamos agitados, estamos vivos. E aí a gente vai tendo transtornos na vida porque não entendemos isso e não buscamos mais isso em Deus. E Deus hoje está dizendo: olha, eu preciso do teu sonho vivo, eu preciso do teu sonho aceso, queimando novamente. Sabe por quê? Porque do lado de fora dessas portas tem um tanto de gente na sarjeta que não sabe orar, que não conhece o Deus que você conhece, mas são pessoas que sabem que existe um Deus, que muitas vezes a oração que é a única que eles sabem fazer é: Deus me ajuda. Tem viciados lá fora que não conseguem deixar o seu vício. Tem viciados lá fora que têm lutado com vício há anos. Tem viciados lá fora que roubam, que matam, que muitas vezes em alguns momentos falam: não, essa vida eu não posso continuar nela, mas quem pode me livrar disso? E aí nessa hora eu só falo: Deus me ajuda. Existem ladrões lá fora, os presídios estão cheios, estão lotados de pessoas ali que estão dizendo: Deus me ajuda. Os hospitais,
Eu não sei se você já teve a oportunidade de ministrar em hospital. Os hospitais estão repletos de pessoas que receberam diagnósticos de médicos dizendo: Deus, me ajuda. As pessoas muitas vezes que estão lá fazendo uma oração simples, dizendo: Deus, me ajude, e a lágrima escorre aqui do lado. Antes de vocês chegarem um pouco, eu tinha deixado algumas roupas ali no varal. Quem estava comigo aqui sentado? Acho que foi o Glauber. Aí chegou um rapaz ali na porta, falou assim: pastor, eu peguei uma camisa ali, viu? Obrigado, fui embora. Isso tudo, irmão, sabe por quê? Porque essas pessoas, quando eles fazem essas orações tão simples, dizendo: Deus, me ajuda, e Deus ouve do céu. Aí Deus olha por eles, e quando Deus ouve do céu, Deus não vai até eles, porque eles não entendem Deus. Deus vem até mim, Deus vem até você. É por isso que Deus fala: teu sonho não pode morrer. Teu sonho não pode morrer, porque um desses eu já chamei para a salvação, porque um desses um dia vai entrar por essa porta, porque um desses vai ser um daqueles que eu vou enviar para você cuidar da vida dele. Por isso teu sonho não pode morrer. E às vezes a gente não entende isso, irmão. A gente não entende que o nosso sonho precisa arder novamente. Às vezes a gente dá desculpas e mais desculpas na vida, mas Deus falando: não, eu vou te incendiar, eu vou incendiar você novamente. E se você permitir, Deus vai te dar tanta força e toda que você precisar. Você vai poder abrir o mar vermelho, você vai poder falar a rocha e ela vai fluir águas. Deus, se for necessário, enviará Arão para te ajudar, que assim foi com Moisés, que eu não sei falar, e Deus falou: vou mandar teu irmão para te ajudar. Assim foi com Jesus, que estava passando um sirineu, Simão o sirineu. E aí ele passando, o soldado vem e fala: pega a cruz dele, carrega a cruz dele. E aí o Simão o sirineu ajuda a carregar. E essa foi uma das pregações mais bonitas que eu já fiz sobre sirineu. Todos nós um dia, Deus fará um sirineu passar pela nossa vida. E é um sirineu que às vezes não tem nada a ver com os nossos problemas. E Deus vai falar assim: pega a cruz dele, carrega um pouco. E esse sirineu toma essa cruz nas costas e ele vai carregar. Isso tudo por quê, irmão? Para que os nossos sonhos eles vão se acendendo, e você comece a caminhar na direção do teu sonho, do plano de Deus para a sua vida. Pastor, eu já vi muita coisa nessa vida, pastor. Eu já cruzei uma certa linha da minha vida, e hoje Deus está dizendo: que linha é essa que você cruzou? Que linha é essa que impede Deus de ser Deus? Você se acha muito velho para Deus operar na sua vida? Você acha que já sofreu muito para Deus operar na sua vida? Hoje Deus está falando: olha, nada é velho demais, não existe isso. Sara, a esposa de Abraão, pensou que ambos eram velhos demais para ter um filho, e um dia Deus vem com 2 anjos e chega ali para conversar com eles. Aí Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Deus estava dizendo: olha, daqui a 1 ano eu volto, e quando eu voltar daqui a 1 ano, Sara vai ter concebido um filho. Tua bênção talvez esteja a 1 ano de distância. A tua bênção talvez esteja a 1 mês de distância. Talvez hoje Deus esteja dizendo para você: eu vou te abençoar, daqui a 1 ano eu volto, e quando eu voltar daqui a 1 ano, você vai ter um filho. E a gente precisa entender exatamente isso, irmão, porque às vezes a gente ri de Deus, às vezes a gente não acredita em Deus, às vezes a gente acredita que o nosso tempo já passou, e Deus hoje fala: não, eu coloquei um sonho em você, eu ainda quero realizar esse sonho. E aí o inimigo vem para fazer de tudo para impedir que você dê a luz ao sonho, dê a luz a um verdadeiro sonho da sua vida, assim como com Abraão. E às vezes a gente sofre por isso, irmão. Abraão, ele precisou mandar embora uma escrava, precisou mandar embora um filho. Essa escrava chamava Agar, seu filho chamava Ismael. Ele precisou mandar embora, porque Deus olhou e falou: olha, esse não é o filho da promessa. Eu te falei que a tua esposa ia ter um filho, e a tua esposa ia ter um filho, daqui a 1 ano eu voltaria, e ela estaria com o filho. E aí Abraão tem que mandar a escrava embora, tem que mandar o filho da escrava embora. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente se ilude com certas coisas na vida. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a gente se ilude com algumas coisas que a gente quer correr atrás delas na vida.
Às vezes nós fazemos os nossos planos e achamos que Deus tem a obrigação de abençoar os nossos planos. Deus tem a obrigação com Ele mesmo. Ele só tem a obrigação com o que Ele fala que vai abençoar. Eu estou dizendo isso para você, que talvez você tenha que mudar algumas coisas na sua vida. Talvez você tenha que mandar algumas coisas embora. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas. Talvez você tenha que abandonar algumas coisas. Abraão teve que abandonar uma escrava que era a mãe do seu filho. Teve que abandonar o seu filho Ismael, porque não era o filho da promessa. Isso significa que às vezes nós estamos fazendo algumas coisas que Deus fala, não é essa a promessa, não é isso que eu vou te abençoar, isso é na sua cabeça, isso é você que está fazendo, eu não vou te abençoar assim. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que há um Isaac na sua vida. O diabo sabe que há um filho da promessa que vai nascer. Um Isaac que Deus te prometeu. É um Isaac que vai ser a bênção da sua vida. É um Isaac que vai ser o motivo da alegria da sua vida. É aquele dia em que finalmente a mão de Deus vai se manifestar. Mas o diabo não quer um Isaac para você. Ele não quer que a bênção de Deus se cumpra na sua vida. Ele não quer, irmão. Mas aí a Bíblia vem e diz: haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Haverá alguma coisa que Deus não possa fazer? O inimigo não quer que o seu Isaac apareça. Aí ele vem e ataca o teu sonho. E se ele não puder parar o teu sonho, porque foi dado por Deus, e você não vai deixar de sonhar, ele vai tentar parar você. Parando você, ele tira você do propósito. Ele vai tentar parar você desanimando você. Ele vai tentar parar você trazendo um monte de confusão para a sua vida. Ele vai tentar parar você fazendo você não acreditar nas promessas de Deus. Ele vai tentar parar você. Por isso que nós precisamos buscar estar dentro de Deus, porque ali nós encontramos vida, ali nós encontramos o reforço, ali nós encontramos o ânimo, ali nós encontramos a fé. Porque o diabo vai tentar parar a minha vida e a sua, irmão. A minha vida e a sua. Essa semana foi cansativa. Acordei cansado algumas manhãs. Algumas manhãs acordei e falei: gente, já está na hora. Já está na hora, irmão. Já estava na hora. E sabe por que eu levantei e vim? Não precisaria ter feito isso. Eu levantei e vim porque Deus me chamou. Eu levantei e vim para cá porque esses momentos são importantes para mim, em primeiro lugar, porque são momentos em que eu posso estar buscando a Deus. Eu levantei e vim, irmão, porque se o diabo conseguir me parar, me desanimar, me fazer ficar cansado, aí depois ele me para de novo, e me para de novo, e me para de novo. Isso tudo porque os sonhos nos levam a momentos difíceis na vida. Para todo sonho há um momento difícil na vida. Quantos problemas seriam resolvidos se as pessoas descobrissem quem são, irmão? Sonhos são coisas poderosas demais, são coisas que movem pessoas. Na Bíblia nós vemos sonhos movendo, levando pessoas e tirando pessoas, fazendo pessoas saírem de uma tenda e ir para um trono. Trazendo para os dias de hoje, sonhos fazem pessoas sair da roça e se tornarem doutores. Sonhos fazem pessoas saírem de uma roça e se tornarem mestres. Sonhos fazem pessoas simples se tornarem doutores. Porque o sonho é uma coisa poderosa. E é por isso que Deus vai dizendo essa noite, ao encerrar essa série de ministrações: Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para abençoar a sua vida, e ao mesmo tempo você abençoar todos que fazem parte da sua vida. Mas é preciso que você permita que os sonhos que Deus te deu te tirem dessa tenda e te levem para um trono. Mudem a tua forma de pensar, mudem a sua cabeça, deixa de ser cabeçudo, deixa de ser turrão, deixa de achar que a vida tem que ser do jeito que você pensa que ela deve ser. Não foi você que escreveu a vida, não foi você que desenhou a vida. Há um Deus que é Senhor da vida, e Ele determina como a vida deve funcionar, Ele determina como as pessoas devem viver para serem felizes. Eu já vi casamentos que se desfizeram porque alguém resolveu ser cabeçudo. Alguém resolveu que a vida não tem que ser do jeito que Deus falou para ser, a vida tem que ser do jeito que eu acho que ela deve ser. Às vezes não entendemos isso, irmão. Eu poderia ficar aqui essa noite toda falando de sonhos, de pessoas que sonharam. Eu poderia falar do covarde Gideão, que foi levantado para comandar um exército e vencer
para o povo de Israel. Eu poderia falar aqui de Esther, que teve um sonho de se tornar rainha e se tornou. Eu poderia falar de Ruth, que de forasteira e peregrina teve um sonho de casar com um homem chamado Boaz, e se casou com esse homem chamado Boaz. Eu poderia falar de Débora, que foi a primeira juíza, a primeira mulher a julgar no povo de Israel. Eu poderia falar de Jesus Cristo, que teve um sonho maluco de trazer um outro reino e anunciar um outro reino na face da terra. Eu poderia falar de Paulo, que teve um sonho de sair pregando o evangelho não para os judeus, mas para o mundo todo. Mas o que realmente Deus quer falar hoje é sobre como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia ensina a nossa mente a viver e experimentar um sonho. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a sua vida. Pastor, está difícil, como é que eu faço para isso funcionar? Primeiro, escreva o seu sonho, escreva a sua visão. Está aí Abacuque 2:2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Às vezes, irmão, quando nós escrevemos coisas e colocamos num lugar que a gente passa todo dia e olha aquilo, isso faz com que a gente não perca o foco. Escreva o teu sonho, prega lá na geladeira da sua casa. Escreva o seu sonho, prega num lugar que você vai passar todos os dias, para quando você passar, você olhe para aquilo. E aí você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque olha, irmão, eu e você temos uma facilidade tão grande em perder o foco na nossa vida, irmão. É tanta coisinha, é tanta luta, é tanto problema que a gente perde o foco. Escreva todos os dias, passe ali, olhe, para que isso te mantenha vivo e o inimigo não seja capaz de distrair você para lá ou para cá. Não seja algo que você olhe por 3 ou 4 semanas e depois esqueça, mas seja algo que toda vez que você passar por lá, e assim vai ser as nossas reuniões de oração, toda vez que você passar por lá, você vai olhar e falar: gente, aquele é o meu sonho, eu tenho que voltar a buscar aquilo, é assim que eu tenho que fazer. Segunda coisa, veja o teu sonho, enxergue o teu sonho, entre no teu sonho, porque se você não puder enxergar o teu sonho, ele não existe para você. Enxergue o teu sonho, veja, entre dentro desse sonho, irmão. Provérbios 23:7. Porque como pensa no seu coração, assim é ele. Enxergue o teu sonho, entre no teu sonho, viva o teu sonho todos os dias, se ocupe em ter pensamentos que fazem você se ver vivendo o teu sonho. Veja ele acontecendo, irmão. Os nossos sonhos nunca acontecerão enquanto você se concentrar no natural. E hoje Deus está falando com algumas pessoas aqui. Teus pés estão presos demais nessa terra. Você está agarrado demais em coisas daqui de baixo. Teu sonho nunca vai acontecer enquanto você não aprender a não ficar só concentrado no natural. Você precisa aprender a se concentrar no teu sonho, porque o teu sonho está no sobrenatural. O teu sonho não está só na sua mente, não, ele está dentro de Deus. A realização do teu sonho está dentro de Deus. E enquanto você continuar no mundo natural, teu sonho não acontece, porque o mundo natural jaz no maligno. O mundo natural conspira contra você. O mundo natural conspira contra a tua felicidade. O mundo natural conspira contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra a tua família. O mundo sobrenatural, que é o mundo de Deus, é onde está o teu sonho. Veja, se olhe para a sua vida, veja Deus te dando recomeços, veja Deus te dando coisas abençoadas, famílias abençoadas. Veja, irmão, veja coisas acontecendo na sua vida. Eu sei que essa nossa igreja tem muitas limitações, mas eu vejo essa igreja fazendo a obra de Deus, crescendo. E não é crescendo em dinheiro, é crescendo em almas. Todos os dias, irmão. Ou a gente limita, ou a gente expande a nossa vida pelo que a gente vê no nosso coração. O que você vê no seu coração, irmão? O que você enxerga no seu coração? Luta, sofrimento, dor, dívida, preocupação, ansiedade, é isso. Terceira coisa, aprenda a falar.
Fale, por favor, porque para cada sonho que você tiver, você levanta uma montanha, você levanta um obstáculo. Aprenda a falar para esses obstáculos, aprenda a falar para essas montanhas que se levantam e se colocam entre você e o teu sonho. Palavras são incrivelmente poderosas, tão poderosas que você fala com você o dia inteiro e você se influencia. Você acorda dizendo: hoje eu estou mal, hoje eu estou mal. Teu dia vai ser péssimo, porque você vai se influenciando e as palavras são poderosas. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. As nossas vidas são produtos das nossas palavras. As nossas vidas, elas existem, funcionam e são resultado daquilo que falamos. Palavras mexem com a nossa alma, com a nossa mente, com o nosso espírito, com o nosso humor. As palavras podem produzir vida ou podem produzir morte. As palavras são assim. As nossas palavras justificam ou condenam os nossos sonhos. Quantas pessoas aqui estão perdendo bênçãos por causa de palavras? Quantas pessoas que estão deixando de ser abençoadas por causa das palavras? Não podemos condenar, criticar, julgar e ainda esperar que Deus se mova, ainda esperar que Deus esteja trabalhando, agindo. Mas nós podemos justificar os nossos sonhos profetizando, falando boas palavras de fé. Jesus nos ensinou isso, irmão. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Você acha que o diabo vai cruzar os braços e deixar você navegar em direção ao seu sonho? Você acha que o diabo simplesmente vai bater palmas e aplaudir você porque você está indo em direção aos seus sonhos? Você precisa aprender a enviar palavras cheias de fé aos obstáculos que têm se levantado na sua vida. E quando você fizer isso, ou Deus fará os obstáculos desaparecerem, ou Deus virá e se colocará do teu lado, vai pegar no teu braço e vai falar: vamos lá, porque você vai vencer, você vai superar, porque eu estou contigo todos os dias. Aprenda a falar com as tuas montanhas, aprenda a olhar para os teus obstáculos, aprenda. É por isso que Deus me chamou para estar aqui às terças-feiras. Pessoas estarão comigo, estarão participando, para que você fale aos seus obstáculos, para que seja uma campanha de milagres, de vitórias na sua vida, para que você profetize mudanças, conquistas, realizações. É por isso que eu encerrar essa série de ministrações, talvez seja o momento de você refletir um pouco sobre a sua vida, sobre como você quer continuar vivendo, sobre sonhos que Deus tem para você. E Deus disse nessas 7 pregações que Ele quer realizar e Ele quer fazer, mas que você busque tudo isso na sua vida. Há desejo no seu coração porque Deus colocou, e Deus faz com que você olhe para a sua vida, você queira as coisas que elas melhorem cada vez mais. Deus quer incendiar você, incendiar seu coração, tirar esse desânimo da sua vida. Às vezes na vida, irmão, a gente é meio como Abraão. A gente acha que já tentou uma vez e não deu certo, então pronto, acabou. A gente acha que não dá mais para tentar, e hoje Deus fala: não é assim, porque o sonho que eu te dei é verdade. Faça de novo, tente de novo. Nós temos que ser como José e Davi, que tinham uma visão de vida e permitiram que essa visão nos levasse a lugares que eles nem imaginavam um dia estar. Vou terminar essa palavra. A grande questão para a sua vida é: o que você quer viver? Você quer ser uma pessoa agitada pelo teu sonho e acreditar que essa bênção virá para você? É necessário deixar algum Agar embora, ou algum Ismael embora? É necessário mudar alguma questão? Vamos colocar em pé, nós vamos falar com Deus.